o seguinte, quando a gente analisa muito a filosofia antiga, a gente analisa sob o ponto de vista da Grécia. Por que a gente analisa sob o ponto de vista da Grécia? Porque a Grécia é considerada o berço cultural da humanidade, né? É onde, no âmbito cultural, onde as coisas surgiram na nossa história. Entre elas, a filosofia, os estudos, a ciência, a história, e uma série de outras áreas afins que a gente tem de pesquisa, vamos dizer assim. E isso também vai incluir como é que se fala, gente? Isso vai incluir também a área dos grandes filósofos. Para as provas, já pegando, tendo um certo debate sobre paz, Enem e afins. Na parte muito de filosofia, eles gostam muito de analisar essas filosofias dos próprios filósofos da Grécia, né? Então, entender o pensamento de Sócrates, o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, né? O que cada um pesquisou, o que cada um abordou, o que cada um falou nesse período, o que foram os pré-socráticos nesse sentido, o que os pré-socráticos estudavam, explicavam e tudo mais nesse sentido, tá bom? Hoje, então, a gente vai falar sobre a lógica aristotélica, ou a lógica de Aristóteles. É um ramo da filosofia que Aristóteles abordou, estudou, tá bom? Ele não é considerado o pai da lógica, porque esse sentido de lógica já existia antes dele, né? Mas ele é um grande precursor, né, do que vai ser o estudo da lógica a partir dele em diante, né? A lógica, na era contemporânea, 1900 para cá, já tem novas abordagens sobre esse assunto. Mas a gente vai analisar aqui o caso de Aristóteles, quando ele abordou o ensino e a explicação sobre a lógica, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem ligar o microfone, perguntar ou mandar aí no chat aí de vocês, tá bom? Vamos lá. O slide não quer passar para frente, já passou. A lógica. Então, Aristóteles é considerado o fundador da lógica clássica, tá bom? Porque hoje em dia existe a lógica contemporânea, né? São outros filósofos, outra abordagem sobre o estudo da lógica, né? Então, isso não vai significar que os filósofos que antecederam Aristóteles fossem lógicos, ou não pensavam de forma lógica, né? Ou que tenham elaborado seu pensamento desrespeitando as regras que posteriormente ele sistematizou como concernentes à lógica. Não, existiam filósofos que tinham o mesmo método que ele criou da lógica, do pensamento de lógica que veio antes dele. Mas por que Aristóteles é considerado o fundador? Porque ele vai pegar e estabelecer as bases do pensamento lógico, sobre o que é lógica, tá bom? Rapidinho, abrindo um parênteses, tem um vizinho aqui em obra, mexendo com piso, então toda hora vocês de vez em quando vão escutar som de maquita, quebradeira, é obra, né? Quem vive em condomínio sabe bem como é que é, né? Continuando, então. Aristóteles é assim considerado porque se ocupou especificamente das regras e condições do pensamento racional, como eu falei para vocês. Ele vai sistematizar o pensamento racional, o pensamento lógico, né? Ele que vai criar as bases do que é o que não é um pensamento lógico, como devemos pensar numa cadeia lógica, como devemos desenvolver o pensamento lógico nesse sentido. Então, o conjunto de suas obras lógicas ganhou o nome de órgão, né? Nome diferente, né? Órgão. Órgão é o nome do conjunto de obras de Aristóteles voltado para o estudo da lógica. Se alguém for fazer filosofia aqui, tem muita gente com cara de que vai fazer filosofia, né? Se alguém for fazer filosofia aqui da turma, lógica é uma disciplina do curso também de filosofia, tá bom? Aí vem duas abordagens, a lógica segundo Aristóteles e a lógica segundo o mundo contemporâneo, tá bom? Então, a lógica tem importância decisiva para a formulação de raciocínios e argumentos válidos. Feito isso, eu pergunto para vocês, quando a gente fala a palavra lógica, o que vem à cabeça de vocês? Algo simples de se entender? Algo simples de entender? Querendo ou não tem lógica, né? Vamos dizer assim. Sim. Essa resposta é bem nesse sentido, né? Lógica, a gente fala que às vezes a gente utiliza muito que tem sentido, né? Tem lógica nisso? Tem sentido nisso? Por aí, mais ou menos, vocês entendem também o conceito de lógica? Falar, essa explicação do professor foi bem lógica, ou essa explicação do professor fez sentido, faz sentido e tudo mais. Então, lógica é ligado a essa ideia de dar sentido às coisas, ou conceber as coisas sobre um sentido, né? Ter uma explicação válida para isso. Por isso que a lógica vai também desenvolver o pensamento racional, né? Utilizar a razão, um método da razão para a gente construir pensamentos, teorias, frases e tudo mais. De vez em quando eu dou umas pausas, é porque a Maquita grita tão alto que até me desconcentra aqui, tá bom?
Seguindo, então, argumento é o conjunto formado pelas premissas e sua conclusão, tá bom? Quando a gente fala, então, que a lógica tem importância decisiva para a formulação de raciocínios e argumentos válidos, a gente tem que entender o que é um argumento. O que é um argumento? É um conjunto formado pelas premissas e sua conclusão. Então, é a ideia de que eu tenho que criar uma ideia, e essa ideia tem que ter uma conclusão plausível, exata, que faça sentido nesse argumento. Por exemplo, se eu falar que os índios tacam fogo na floresta, os índios tacam fogo no Pantanal, tá certo ou tá errado? Tá errado, uai. Por que tá errado? Porque é onde eles moram. É meio ilógico fazer isso. Entendeu? Vocês estão indo pelo caminho certo, então. Todo mundo concorda com o João ou alguém discorda do João? Concordo. Eu concordo, né, pô? Ave Maria, alguém jogar os índios tacar fogo, pô. Tá bom, então. Vocês precisam dar aula para alguém, uma certa pessoa aqui neste país, então. Vamos seguindo, então. O exame da relação de causa e consequência entre premissas e conclusão é o que define se um argumento é válido ou não. Retomando. O exame da relação de causa e consequência. Quando eu falo que o índio taca fogo numa floresta, uma causa e consequência, tá certo ou tá errado? Entre premissas e conclusão é o que define se seu argumento é válido ou não. Então, se eu por acaso discursar em algum lugar e falar para vocês que o índio taca fogo na floresta, o índio taca fogo no Pantanal, esse argumento é válido ou não? Não. Não é válido, porque não tem a relação de causa e consequência, né? É uma formação, uma construção ilógica do modo de verificar, de pensar as coisas, né? E isso a gente pode analisar outras coisas. Por exemplo, o Flamengo é um bom time de futebol. É um argumento válido ou não? Não é válido. Sim. É um argumento errado. Então a gente tem que analisar as nossas ideias, as nossas construções sob variados pontos de vista lógicos nesse sentido, tá bom? Então, um argumento, portanto, não pode ser considerado verdadeiro ou falso, mas sim válido ou inválido. Não existe argumento verdadeiro ou argumento falso. Existe argumento válido ou inválido. Apenas as partes de um argumento é que podem ser verdadeiras ou falsas. Então, se eu falar para vocês que o índio que habita uma floresta, nessa floresta tem cabanas, tem folhas secas, por isso que o índio taca fogo nessas folhas e essas folhas pegam fogo na floresta, né? Um argumento ele pode ser inválido. E dentro desse meu argumento inválido, eu posso ter partes do argumento que sejam falsos ou verdadeiros. Por exemplo, o índio habita cabanas, tá certo? Mas nem todo índio habita cabana, tá bom? Lembrando disso, tá? E o índio taca fogo em folhas secas, também tá certo. Ou tá errado, não sei. Mas isso não quer dizer que o meu argumento como um todo vai estar correto, vai estar válido ou não, tá bom? Então, um argumento ele é válido quando a conclusão se segue necessariamente de suas premissas, né? O argumento é estruturado de tal forma que, se aceitarmos as suas premissas, não podemos recusar a sua conclusão, pois a recusa da conclusão que se segue necessariamente de suas premissas equivaleria a rejeitar as regras do pensamento racional. Fugindo, então, para outro exemplo, para a gente não ficar só no índio tacando fogo na floresta, né? A Terra é redonda, certo ou errado? Certo. Por que está certo? Por que esse meu argumento é válido? Porque a Terra não é plana. Se fosse plana, os outros iam cair quando chegasse no fim dela. E como é que você prova que ela não é plana? Ué, só quando você dá a volta no mundo. Não teria como dar a volta no mundo se ela fosse plana. Correto, né? Então a gente parte. Eu estou dando exemplos simples que é para vocês entenderem esse conceito filosófico. Eu tenho o costume de dizer que filosofia é difícil. Basta utilizar exemplos práticos que vocês entendem a filosofia. Então, um argumento ele é válido quando a conclusão se segue necessariamente suas premissas. Então, se eu falar que a Terra tem uma forma geóide, né, e faz uma elipse em torno do Sol e tudo mais, tem as pressões atmosféricas, a estrutura e tudo mais. Se eu der essas premissas, se eu der toda essa explicação, aí eu solto o meu argumento que por isso a Terra é redonda, aí ela vai estar válida, porque vários dos meus argumentos são verdadeiros, não são falsos, né? Então, a partir do momento então que eu falo que a Terra ela é plana e é falsa, eu tenho que dar as premissas para explicar isso, né? Então eu tenho que explicar o porquê das coisas serem daquele jeito. Então o argumento ele é estruturado de tal forma que, se aceitarmos as suas premissas, né? Então o que vem antes, a nossa conclusão ela tem que ser considerada. Então não existe essa de que eu acho então que ela é plana. Se eu te dei os argumentos de que ela é redonda e são argumentos válidos e verdadeiros,
você tem que aceitar, então, a conclusão de que a Terra é redonda. Não existe um contraponto sobre isso, nessa afirmação de que a Terra é redonda. É claro que a gente pode encontrar argumentos que a gente pode contrapor várias ideias, né? Lembrando que a área de ciências humanas não é ciência fechada, única, finalizada. Ela sempre está em constante movimento. A gente sempre pode transformar as nossas afirmações nesse sentido, tá bom? Mas é só para entender, então, que o pensamento lógico, ele vai surgir, então, na esfera da construção de um argumento válido, tá bom? Para produzir o que a gente vai descobrir agora, que é ciência, tá bom? Então, quando há conclusão válida em base em duas premissas, o nome dessa forma lógica é silogismo, tá bom? Então, por estabelecer as regras do raciocínio correto, a lógica serve de orientação para as demais ciências, né? Na classificação das ciências de Aristóteles, ela constitui uma espécie de conhecimento prévio que serve para orientar o próprio conhecimento científico. Então, para eu produzir ciência, eu tenho que ter um método. E o método é um método lógico, de construção de argumentos. Construção de argumentos válidos nesse sentido, tá bom? Então, o estudo da lógica antecede o de todas as ciências, porque ele é fundamental para que as investigações científicas cheguem a bom termo. Então, a lógica aristotélica, ela vai perdurar sem contestação até mais ou menos o século XIX, 1800 e bolinha, tá bom? Quando outras concepções sobre a lógica surgiram na filosofia. Então, galera, a lógica, ela antecede o estudo da ciência. A ciência, a gente sabe, né, o método científico, né, de construção, hipótese, dedução, depois a conclusão e a verificação dos dados, se estão certos ou estão errados. Então, o método científico, antes dele, tem um método lógico, que é a construção de argumentos. Então, se eu quero pesquisar tal coisa, eu tenho que justificar. Por exemplo, o mundo ficou mais violento pós Segunda Guerra Mundial. Vou pegar aqui um conceito de história. O mundo se tornou mais violento após os eventos da Segunda Guerra Mundial. Certo ou errado? Errado. Errado? Por que está errado? Eu diria que está certo. Aquele momento que ninguém quer responder, porque sabe que eu vou falar o porquê depois, né? Por que está certo ou por que está errado? Se eu falar que o mundo ficou mais violento... Atenção para a minha frase. O mundo ficou mais violento após a Segunda Guerra Mundial. Isso não estou desconsiderando que antes da Segunda Guerra Mundial a Terra já era violenta. Não, estou considerando que ela ficou mais violenta após a Segunda Guerra Mundial. Está certo ou está errado? Tá errado. Eu acho que tá errado. Por que Tá está errado. errado? Porque hoje em dia não tem mais guerra, né? Se tivesse ficado mais violento, a gente ia viver num mundo de guerra cabuloso. Isso mesmo. Às vezes Isso. a pessoa parou para pensar nas consequências de uma briga. Isso. Uma O que guerra. mais? Tem outro argumento aí? Alguém tem outro pensamento? Isso tudo que Tem. vocês me fizeram é a partir do momento que eu construo a afirmação de que o mundo ficou mais violento após a Segunda Guerra Mundial, vocês vão contrapor essa minha análise. E aí vocês vão trazer referências para isso, dizendo o que é certo ou o que é errado. E isso que vocês estão fazendo para contrapor minha afirmação é ciência. Vocês vão buscar uma justificativa plausível que faça sentido, um argumento válido para a construção desse raciocínio lógico, tá bom? E aí vocês podem considerar e reafirmar e falar, não existe isso, o mundo não ficou mais violento após a Segunda Guerra Mundial. Foi criado a ONU, a gente tem toda uma política de paz no mundo pós década de 40, então o mundo está menos violento após a Segunda Guerra Mundial. Entenderam? Então vocês podem contrapor um ponto, uma afirmação, através da ciência. E não necessariamente fazer ciência é uma coisa da área de exatas, tá bom? Não é fazer foguetes, não é só fazer foguetes, não é só trabalhar em laboratórios, tá bom? Fazer ciência, a gente utiliza esse método quase em tudo na nossa vida, tá bom? As ciências não são só exatas. As humanidades também possuem ciência, tá bom? E aí tem esse quadrinho aqui, que é Sócrates, conversando com qual é o nome dessa? Aspásio, tá bom? Sócrates conversando com Aspásio. Porque só para ilustrar mais ou menos essa minha explicação para vocês. Acompanhe aqui a legenda. Ó. Um exemplo clássico de silogismo, que é aquela a partir do momento que você tem duas premissas válidas no argumento, né? É o seguinte: todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates, ele é mortal. Tá certo ou tá errado esse raciocínio? Tá certo. Tá certo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Então, aceitas as premissas, a conclusão necessariamente também tem que ser aceita, tá bom? Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então a premissa, a conclusão é de que Sócrates, ele é mortal, tá bom?
Esse quadro, então, é ele ao lado, conversando, na verdade, com Aspásia, que é considerada uma das pensadoras mais importantes da Grécia Antiga, tá bom? Sócrates sempre é retratado nessas obras como quase que um mendigo, um pedinte, né? Porque era o jeito que ele se vestia, né? Andava pelas ruas de Atenas naquele período, tá bom? Naquela época não Barbudo, existia tipo- Nike. Não existe o quê? Não existia Nike? Nike. Não existia Nike, eu acho, tá bom? O cara ia andar Turma, chavoso. né? A gente encerra, então, aqui o estudo sobre Aristóteles através dessa reflexão sobre a lógica aristotélica, né? A lógica que a gente utilizou com Aristóteles, a gente aplica isso em tudo na nossa vida. Quando a gente parte de algumas premissas para tomarmos alguma conclusão básica, tá bom? Por exemplo, se eu falo que se você matar alguém, isso vai gerar uma briga. Eu mato alguém, logo isso gera uma briga. Um pensamento lógico, racional. Isso começa com a filosofia, mas ela é expandida para todas as áreas que envolvem a nossa vida, tá bom? Isso em esfera acadêmica, escolar, como vocês estão atualmente comigo, né? Isso em qualquer também na nossa vida pessoal particular fora da escola. Beleza?